Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Meu Bahia. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje para falar um pouco sobre o mais novo ou quase novo reforço do Bahia, Bruno Rodrigues, atacante que está muito bem encaminhado com o tricolor e que nos próximos dias deve se chegar a um desfecho positivo sobre a sua situação. Falar também rapidamente sobre o interesse do rival em Vitor Jacaré, falar um pouco também sobre esse interesse, o estágio que está, até onde a gente sabe de informação sobre isso. E também, claro, falar sobre o Bruno Rodrigues, detalhar um pouco mais da sua carreira, clubes por onde passou, números, enfim. Além da minha opinião, como a gente sempre faz aqui no canal, quero pedir apenas duas coisas antes da gente começar o vídeo, que vocês deixem um like aí, para ajudar o nosso trabalho, para ajudar que chegue para mais tricolores, e que também vocês se inscrevam aqui no canal. A gente está com a meta de chegar até 1000 inscritos até o final de 2023, então conto com sua ajuda e vamos lá pro vídeo. Bom, meu povo, vamos lá, vamos começar a semana que deve ser muito agitada, que promete ser bem agitada em termos de transferências, tanto no Bahia, tanto no futebol brasileiro, e a gente já começa com essa do Jacaré, né? O tema principal do vídeo é sobre Bruno Rodrigues, é sobre o jogador que eu quero falar, mas, claro, surgiu a informação do Jacaré antes de eu começar o vídeo, então eu queria trazer essa informação rapidinho aqui para vocês. Tentei checar com o empresário do jogador, que ainda não me respondeu, mas, enfim, a informação oficial foi trazida pelo Matheus Barbaço, só que a gente ainda não sabe, não se tem ainda uma informação concreta a respeito do interesse do Vitória, mas o que se sabe até aqui é que ele provavelmente não deve permanecer no Bahia para 2024. É um jogador que foi pouco utilizado, já tinha essa sensação até durante o campeonato mesmo, depois da chegada do Ceni. Foi um jogador que não foi muito bem aproveitado, jogou poucos minutos e não deve permanecer no Bahia para 2024, né? Se a ideia é qualificar cada vez mais o elenco, o Jacaré naturalmente não consegue nos atender ou não preenche algumas lacunas que a gente precisa nesse momento, e ele deve ser vendido, ou enfim, ele tem contrato até 2024, até o final de 2024, então vamos averiguar e vamos aguardar sobre essa situação do Jacaré. Sobre o interesse do Vitória, a informação foi trazida pelo canal Sou Mais Bahia. Como eu falei, tentei chegar com o empresário do atleta, não consegui um retorno do empresário, mas recebi uma informação positiva e outra negativa a respeito disso, então vamos aguardar os próximos dias e aí as atualizações eu trago aqui para vocês. Mas a informação é de que o Vitória e de que o Avaí sondaram o jogador, mas enfim, vamos aguardar o tempo e vamos ver como é que essa história vai se desenrolar. Falar agora sobre o Bruno Rodrigues, jogador, como eu falei no início do vídeo, que deve estar chegando para o Bahia para a temporada de 2024. A informação já confirmada pelo GE, já confirmada por nós, ele está muito bem encaminhado com o Bahia. Ainda não sabemos valores, não sabemos quais serão os trâmites da negociação, mas tudo indica, enfim, tudo coloca o Bruno Rodrigues como um dos primeiros reforços do Bahia para 2024 nesse momento. O Bruno Rodrigues, que usa a camisa 9 no Cruzeiro nessa temporada, usou também em 2022 quando ele chegou, mas não é de fato um centroavante, né? O Bruno nunca foi um camisa 9, uma referência fixa no ataque. Ele é um jogador muito versátil, é um jogador que pode fazer tanto a ponta esquerda como a ponta direita com muita tranquilidade. Se você olha o mapa de calor dele, eu acho que eu vou tentar colocar um print aqui nesse vídeo, ele atuou por todas as posições do ataque e atrás também como um meio atacante ou como segundo atacante. É um jogador muito versátil e isso é interessante para a composição de elenco. Mas enfim, o Bruno tem 26 anos, é um jogador jovem ainda, ele está basicamente entrando, né, no auge da sua performance, no auge daquilo que ele pode atingir como futebol. Eu vou falar sobre valores daqui a pouco, mas enfim, tá longe de ser um jogador tão ruim assim como o Tom Pintano, mas também tá longe de ser aquela solução, aquele jogador, aquele titular inquestionável. Mas enfim, ele começou no Atlético Paranaense no início da carreira, depois foi pro Joinville, depois saiu para jogar em algumas equipes do Chipre na Europa, depois eu me lembro na Ponte Preta, no São Paulo também ele chegou a jogar em Portugal no Famalicão, até chegar na Tombense e depois no Cruzeiro. No Cruzeiro ele fez um campeonato até interessante na Série B de 2022, foi mantido para o ano seguinte. Em 2023 o Cruzeiro teve inúmeros problemas no ataque, mas o Bruno, apesar de tudo isso, conseguiu ser destaque, ou conseguiu fazer pelo menos um bom ano de 2023, né, juntando todas as competições que o Cruzeiro disputou. Se a gente olha para os números do Bruno Rodrigues em 2023, ele foi o principal jogador do Cruzeiro na temporada, tanto em gols, em assistências, participações em gols, chutes certos, dribles certos, enfim, ele liderou todos os quesitos de ataque nesse ano de 2023 pelo Cruzeiro. Ele foi o jogador que mais driblou certo, foi o jogador que mais chutou no gol certo, enfim, é o grande referência do time nesse ano de 2023, apesar de ser criticado e apesar do time do Cruzeiro ser muito criticado, principalmente no setor do ataque. Mas o Bruno teve números até interessantes no campeonato brasileiro. Ele teve 35 jogos, 30 como titular, marcou 8 gols e deu 4 assistências. Para um ponta direita, e aqui é importante frisar isso, que ele não é um centroavante, apesar de ter jogado a reta final como mas não é,
foram números interessantes. O Bruno foi responsável por 34% dos gols do Cruzeiro na temporada, seja diretamente com gols ou indiretamente. Se a gente olha para o Campeonato Mineiro, e aqui eu sei que não é uma comparação ideal, mas tem que ser levado em consideração, ele teve 10 jogos no Campeonato Mineiro, marcou 4 gols e deu 2 assistências. O Cruzeiro marcou 12 gols no campeonato. Ele foi responsável por 50% desses gols, seja diretamente ou indiretamente, como eu falei anteriormente. Se a gente vai para a Copa do Brasil e o Cruzeiro fez poucos jogos, só 4 jogos, ele teve um gol e teve uma assistência. Foi responsável por 67% dos gols, seja diretamente ou indiretamente. Então, se a gente juntar tudo, foi um jogador super importante para o Cruzeiro no setor do ataque, mesmo não sendo um centroavante. O Cruzeiro teve inúmeros problemas quando a gente fala em 2023 no setor de ataque. Contratações que a gente esperava muito mais não deram certo. O próprio Gilberto, o próprio Henrique Dourado, que chegou a fazer parte do elenco também num momento ali da temporada. E o Bruno conseguiu, apesar de tudo isso, apesar do time estar em baixa, da situação estar ruim, troca de treinador, mudança de estilo de jogo, conseguiu ainda ser uma peça importante. E mais, se a gente tira os números e assiste mesmo o Bruno Rodrigues, o Bruno fez diversos jogos no campeonato, super interessantes, e eu vou dar minha opinião a respeito dessa contratação. Então, para mim, o Bruno Rodrigues está longe de ser um jogador ruim, está longe de ser uma contratação ruim também. Eu sei que pelos valores isso pode se colocar em dúvida, né, se ele realmente vale esse valor, mas é um jogador testado na Série A, é um jogador que fez um campeonato interessante, já vem de 2 boas temporadas com a camisa do Cruzeiro, e que aqui pode render muito bem também. Claro, não é a solução, não é o principal jogador do time no ataque, não é aquela contratação que vai resolver os nossos problemas, ou vai ser aquele jogador que faltou em 2023, que é um camisa 9 de qualidade, que entregasse mais gols que o Everaldo, mas está longe de ser uma contratação ruim. É um jogador interessante, principalmente para a composição de elenco, visando os jogos que a gente vai ter no ano e a quantidade de jogos, temporada, campeonatos, enfim, é um jogador interessante. Ele, como eu falei, não é um camisa 9, ele pode fazer as 3 funções no ataque. Isso também é importante, porque se a gente para analisar o nosso próprio elenco em 2023, o jogador com as mesmas características que a gente teve por mais tempo foi o Arthur Salles, que, enfim, todo mundo viu o que produziu e que saiu no meio do ano. O Ratão chegou, mas foi mais utilizado como um ponta esquerda. Acredito que pela concorrência dos jogadores que ele vai ter, tanto na ponta direita, tanto na ponta esquerda, ele seja um pouco mais centralizado. Ele joga mais como referência, porém, tendo a capacidade de jogar com 2 centroavantes, né, ele e o Everaldo juntos, ou jogar pela ponta esquerda, ou jogar pela ponta direita, em inúmeras situações. Então, é isso. Para mim, tá longe de ser um jogador ruim, tá longe de ser uma contratação ruim, visando lesões que a gente deve ter na temporada, quantidade de jogos, campeonato, calendário apertado. O Bruno se mostra como uma excelente opção vindo do banco e também, né, dependendo da atuação, jogando como titular. Aumenta o elenco, qualifica o elenco, isso é importante. Eu sei que não é o jogador dos sonhos, não é aquele jogador que todo mundo espera para o setor do ataque em termos de investimento como a gente tem para esse ano de 2024, mas que qualifica o elenco, que aumenta a qualidade, isso aumenta. E isso é interessante e isso é importante nesse momento. O Bahia não vai fazer grandes loucuras no mercado nessa janela, não vai contratar grandes estrelas, vai melhorar o elenco. E isso é importante. Ter jogadores melhores, cada vez melhores, nas posições, né, concorrências que elevem o nível do time para que a gente ganhe também dentro do campo, ganhe no rendimento. O Cruzeiro perde um grande jogador. Eu acredito que a grande massa dos torcedores do Cruzeiro estão chateados com essa contratação do Bahia, ou enfim, queriam uma permanência dele, mas ele deve ser jogador do Bahia. O Bahia que teve a concorrência do Fluminense, como eu falei no início do vídeo, deve pagar até mais do que o Fluminense, mas como eu falei, a gente ainda não sabe valores, então é difícil julgar o valor da contratação dele, mas enfim, dinheiro não é problema. Foi um jogador contratado pelo pedido do Rogério Ceni, então entra nessa mesma questão que eu falei, né, da qualidade do elenco e reforçar ainda mais para 2024. É isso, meu povo, tudo colocado em dias aqui nessa segunda-feira, provavelmente deve ter vídeo na quarta também. Então se inscreva no canal para você não perder as atualizações do time no mercado. Deixem seu like aqui se você gostou do vídeo. A gente está, como eu falei, tentando chegar a 1000 inscritos até o final de 2024. Faltam menos de 200. Então conto muito com o apoio de vocês nessa semana e nesse resto de mês. É isso e até o próximo vídeo.